Nós vamos iniciar agora o nosso pavê de coco com abacaxi. Gente, é impressionante como que essa duplinha, né, o coco com abacaxi, vende bastante. Coco com abacaxi é uma combinação, digamos assim, quase que perfeita, e eu percebo, né, no dia a dia, nas escolhas dos meus clientes, né, das pessoas que querem comprar um doce, o coco com abacaxi, ele vem assim na frente. É um sabor muito gostoso e nós vamos agora iniciar então esse doce, começando pela calda, pelo doce do abacaxi, tá? O doce do abacaxi normalmente é um processo mais demorado, então eu gosto de começar por ele, né? Então aqui nós temos dois ingredientes, que é o abacaxi picado em cubos e temos o açúcar refinado. Tenta escolher um abacaxi que esteja mais madurinho, o processo de cozimento dele vai ser mais rápido, ele com certeza vai estar mais saboroso, né? É muito importante, inclusive, a gente sempre procurar fazer os doces para vender com aquelas frutas que estão na época. Por quê? Porque fruta que está na estação dela, na época dela, ela vem sempre mais saborosa, mais docinha, e aí a gente pode até diminuir a quantidade do açúcar se for necessário, tá bom? Escolham sempre as frutas da estação para fazer os doces de vocês. Então aqui, ó, nós vamos colocar na panela o abacaxi e o açúcar e deixar cozinhar até, vocês vão perceber que ele vai ficar transparente, o açúcar vai ficar transparente, translúcido, tá? E vai ser o momento que ele vai estar cozido e eu vou mostrar para vocês. Então nós vamos colocar esses ingredientes na panela e em seguida nós vamos fazer o nosso creme. Nós vamos colocar aqui na panela, então, os dois ingredientes e deixar cozinhar por aproximadamente uns 25 a 30 minutinhos, tá? Coloquei o açúcar e o abacaxi. Vou mexer aqui um pouquinho para já dar uma incorporada, né, nesse abacaxi com o açúcar. E vou levar ao fogo, deixar ele cozinhar lá um pouquinho. Agora nós vamos ligar o fogo e deixar o nosso doce aqui cozinhando por aproximadamente 25 minutos. Vai de 25 a 30 minutos, vai depender muito do abacaxi, se ele já está mais maduro ou não, ok? Nós vamos começar agora uma outra etapa do nosso doce, que é o creme belga. Esse creme é o antigo creme de pavê, só que nesse caso aqui nós vamos dar uma incrementada nele com o leite condensado e o leite de coco. Vale lembrar, gente, que todos os nossos ingredientes dessa receita que a gente vai fazer está na apostila. E para vocês terem acesso à apostila, basta rolar a tela e clicar em materiais. Lá vai estar anexado a apostila desse curso com todas as receitas e todo o modo de preparo. Até sugiro a vocês que, se tiverem jeito, imprimam a apostila e acompanhem a aula com a apostila em mãos para ir fazendo as anotações que vocês quiserem fazer, né? Bom, aqui nós temos leite condensado 800 gramas, leite integral 300 gramas, leite de coco 300 gramas também, 4 gemas, 40 gramas de amido de milho, 10 ml de essência de baunilha, 400 gramas de creme de leite e 100 gramas de coco em flocos úmido e adoçado. Vale lembrar, gente, que o leite e o leite de coco, eles estão em grama, eles não estão em ml. Eu costumo passar todas as minhas receitas para grama, porque aí facilita, a gente pega a balancinha e vai pesando tudo, não tem erro, tá? Vamos lá, nós vamos colocar na panela leite condensado, as gemas, o amido de milho dissolvido no leite de coco, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui então, ó, o leite condensado. Agora eu vou dissolver o amido de milho aqui, ó, no meu leite, tá? Para evitar que o nosso preparo fique empelotado. Vou mexer agora até o amido de milho
dissolver dissolvi o amido de milho, aí eu vou colocar aqui na panela. Agora eu vou colocar o leite de coco e as gemas. As gemas, eu gosto de retirar a película da gema antes da gente levar pro fogo, tá? Porque a película da gema, ela tem ela é uma proteína que demora mais para se dissolver. Então, por isso que às vezes alguns preparos ficam com cheiro ou com gosto de ovo. Quando a gente retira essa película da gema, a gente vai eliminar essa película, aqui ó. Eu gosto de tirar ela assim, ela sai inteirinha na mão. Você pode passar pela peneira também, quem não tiver prática. A questão é que pela peneira a gente pode perder um pouco do conteúdo aqui das gemas, tá? Aqui ó, ela sai inteirinha. Se o ovo tiver mais velho, ele é mais difícil de tirar a película. Aí tem que passar pela peneira. Bom, vou levar agora esses ingredientes para o fogo e depois eu vou adicionar baunilha, creme de leite e coco ralado, ok? Pessoal, nosso doce de abacaxi está aqui. Vocês lembram que a gente colocou ele aqui primeiro para ele ir cozinhando. Ainda está com bastante caldo. O que vocês vão ter que observar é que na hora que eu começar a reduzir esse caldo, é bom dar uma mexidinha, tá? Por enquanto tá tranquilo, tem bastante caldo, eu posso deixá-lo aqui. Então agora eu vou ligar o fogo e vamos fazer o nosso creme belga. Aqui, ó, eu vou misturar o meu creme. Na hora que ele engrossar, eu vou acrescentar baunilha, creme de leite e o coco em flocos. Hoje nós estamos utilizando o coco em flocos úmido e adoçado. Para quem tiver facilidade, o ideal é trabalhar com coco fresco, porque é muito mais gostoso, né, gente? Então vamos fazendo aqui o nosso creme. Pessoal, nosso doce, ó, já está bem grossinho, tá? É muito importante que esse creme belga, depois que ele engrossar, continuar cozinhando por alguns minutos. Para quê? Para cozinhar o amido, tá? E não ficar aquele doce com gosto de amido cru. Depois que ele engrossa, a gente ainda tem que ficar mexendo um pouquinho para ele terminar o cozimento. Agora, como ele já está aqui grossinho, eu vou acrescentar o coco ralado, a baunilha e o creme de leite. Ok? Aqui eu tenho creme de leite, o coco e a baunilha. Eu vou colocar aqui a baunilha. Creme de leite. O que eu acho muito legal desse creme é que ele não é doce, então fica muito gostoso o nosso pavê. Ele não é muito doce, né, gente? Porque se a gente tá fazendo um doce, ele é doce, né? Aqui, ó, coco. Aqui eu vou deixar cozinhando mais uns minutinhos e aí a gente já vai retirar e deixar esfriar para a gente montar
o nosso pavê. Enquanto isso, ó, meu abacaxi tá aqui cozinhando. Vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho, tá? Olha que creme lindo para o nosso pavê. Nosso creme já está num ponto bom, tá? Ele fica bem macio. E agora a gente vai desligar e deixar, colocar numa vasilha para ele esfriar, para depois a gente montar o nosso pavê, tá? Aqui, ó, agora eu vou colocar o meu creme e vou deixar ele esfriar para depois a gente montar os nossos potinhos, tá? Enquanto isso, gente, vamos já desligar o nosso abacaxi. E eu quero mostrar para vocês o ponto desse abacaxi, tá? Para vocês não errarem, ok? Então vamos deixar o nosso creme esfriar e depois a gente vai começar a montar os nossos potinhos. Bom, aqui, ó, no abacaxi, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui você vai até conseguir já começar a sentir um aroma de açúcar, que é o aroma do xarope, tá? Aqui ele tá um xarope mais grossinho. Já tá reduzindo bem mais rápido agora. Eu começo a observar que o meu abacaxi já tá diferente do início, né? Já tá cozido. Agora eu vou ficar aqui observando só mais um pouquinho. Até ele cozinhar. Se o abacaxi tiver mais verde, não tiver tão madurinho, ele não vai ficar tão transparente iguais aos abacaxis mais maduros, tá? Mas é importante ainda manter um caldinho para a gente fazer o nosso doce. Então aqui, ó, já tá no ponto de tirar. Olha aqui, eu tô colocando o abacaxi todo aqui no canto, ó, para vocês verem aqui o caldo dele, tá? Mas é um caldo, ó, que ele já tá bem grossinho. Já tá um xarope grosso. Então aqui, nesse ponto aqui, eu já vou desligar e deixar esfriar também. O que eu gostaria de dizer para vocês? Aqui a gente está fazendo uma receita. Vocês vão observar como que vai ser a saída do doce, tá? Se houver necessidade, pode duplicar a receita, ok? Por exemplo, esse doce de abacaxi, ele é um doce que ele não estraga com facilidade, ele fica uns 2 meses na geladeira, para vocês terem uma ideia. Se vocês colocarem num pote hermético bem higienizado, ele dura bastante tempo. Como ele é o processo mais demorado do nosso pavê, quando eu vou fazer esse pavê, normalmente eu cozinho bastante abacaxi, coloco umas 5 receitas e já faço o doce do abacaxi e já deixo guardado. Porque aí na hora de eu montar os doces eu faço só o meu creme belga, ok? Então, ó, esse doce de abacaxi aqui já tá no ponto, nós vamos colocá-lo numa vasilha, deixar esfriar e fazer o nosso pavê, ok? Nós vamos agora colocar numa vasilha. E esperar esfriar. Não tem problema dar esse caldo, muito pelo contrário, esse caldo a gente vai utilizar, dá para utilizar no nosso pavê, vai acentuar ainda mais o sabor do abacaxi. E eu quero mostrar aqui para vocês, ó, como que o abacaxi já tá mais transparente. Ele tava bem branquinho no início, né, antes do processo de cozimento, e agora, ó, ele já tá bem transparente. Isso aqui dá pra gente ver perfeitamente que o abacaxi já está cozido, tá? E esse caldo,
quando ele esfria, ele acaba engrossando mais. Então, por isso que é muito importante a gente tirar ele nesse ponto, porque se deixar reduzir demais, vai concentrar muito o açúcar e vai ficar um doce extremamente doce, tá? Vai ficar doce demais. Então, a gente tirar nesse ponto aqui, ó, tá excelente. Nós vamos deixar agora esfriar e montar o nosso doce. Agora nós vamos fazer a calda, que a gente vai molhar o nosso biscoito champanhe para fazer o pavê. Aqui eu tenho, ó, 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de leite e 100 gramas de leite de coco. Como eu falei para vocês, aqui está em grama, viu, gente? Eu gosto de colocar até os líquidos de preferência em grama para não ter erro. E a gente tem a nossa balancinha e vamos pesando tudo, porque existem os copos medidores que às vezes vêm com uma diferença. Então, pesar é mais garantido, é mais certo, mais preciso, ok? Agora nós só vamos misturar os 3 ingredientes, não vai ao fogo, apenas misturá-los mesmo e depois nós vamos molhar o biscoito para a gente montar. Aliás, nós vamos molhar os biscoitos na hora que a gente estiver montando e eu vou explicar por quê. Biscoito champanhe, ele é uma massa extremamente esponjosa. Um pouquinho que ela fica mergulhada em qualquer calda, ela já enxuga, ela puxa toda aquela calda e fica muito molhada, desmanchando. E a gente não precisa dele desmanchando assim. Nós vamos apenas molhar e montar o nosso doce, porque depois no próprio doce, à medida que o tempo vai passando, ele já vai amaciando. Então, é apenas mergulhar e tirar, ok? Vamos fazer aqui então a nossa calda, apenas misturando os ingredientes, lembrando que não vai ao fogo. Quem quiser acompanhar aí a nossa receita já com a apostila, tá? Não esqueça que é só arrastar a tela e clicar em materiais e pegar a sua apostila. Quem não tiver com ela ainda em mãos, pode imprimir e acompanhar aí com a gente. Aqui agora eu vou misturar. Pessoal, e não se esqueça, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao nosso curso, podem mandar um e-mail para o nosso suporte, que é o ead@mariachocolate.com.br. É um e-mail onde a gente tem lá, onde vocês podem tirar todas as suas dúvidas diretamente aqui com a gente, ok? Pessoal, aqui ó, então eu só misturei os meus ingredientes, já tenho aqui a caldinha que eu vou molhar os biscoitos na hora de montar o nosso pavê. Nós vamos agora bater o nosso chantilly, que é a base de creme vegetal. Esse chantilly é para a gente fazer o acabamento do nosso pavê. Então eu vou colocar ele aqui na batedeira e bater até um ponto firme para fazer o pavê. Nosso chantilly já chegou no ponto. Agora nós vamos tirar aqui da batedeira. Para fazer acabamentos, florzinhas pequenas, eu gosto muito de usar o bico número 35. Se você não encontrar, você pode usar qualquer outro bico pitanga, desde que ele seja menorzinho, para dar um acabamento mais delicado em cima do nosso pavê. Aqui o nosso chantilly já está pronto. Eu vou colocar agora no saco de confeitar já com o bico e deixar preparado para a gente já decorar o nosso pavê à medida que a gente for montando o nosso pavê. Agora aqui, ó, eu já tenho a minha manga de confeitar com o bico número 35, que é um bico pitanga, tá? Se vocês tiverem dificuldade de encontrar esse bico, pode fazer com outro modelinho que seja pitanga também, pra gente formar uma florzinha bem bonita e fazer o acabamento do nosso pavê.
O chantilly já está aqui no saco de confeitar. Agora nós vamos começar a montar o nosso pavê, ok? Eu vou pegar agora o nosso recheio, que é o creme belga, vou colocar no saco de confeitar para poder facilitar na hora de montar os nossos pavês. Eu normalmente monto os meus doces de pote sempre com saco de confeitar, porque agiliza mais e evita que suje as nossas vasilhas nas laterais. Então fica um acabamento mais bonito, fica mais caprichado, não fica sujando, né, o nosso vasilhame. Então aqui, ó, coloquei o doce no saco de confeitar e aí agora nós vamos começar a nossa montagem. Aqui eu tenho uma vasilhinha que eu gosto bastante, que ela fica linda para sobremesa. Bom, nós vamos começar por onde? Primeiro, eu vou colocar um pouco do creme aqui na minha base. Agora eu vou pegar o meu biscoito champanhe. Deixa eu tirar essas tampinhas aqui. Vamos colocar a calda. Agora nós vamos molhar o biscoito champanhe aqui na nossa caldinha, montar o nosso pavê. Aqui eu vou partir ele ao meio, ó. Molho um pouquinho na calda e já coloco em cima do meu creme belga. Esse doce, gente, vocês podem montar em travessas grandes também, tá? Em taças, existe aquelas taças descartáveis. Aqui na Maria Chocolate você encontra, pode comprar pelo site ou agora na loja física também, ok? Aqui nós estamos trabalhando com as porções individuais hoje, mas vocês podem montar esses doces também em travessas maiores. Molhei os biscoitos. Aí agora eu vou colocar o abacaxi em cima do biscoito. Coloquei bastante abacaxi, agora eu vou colocar mais creme. Prontinho. Agora eu vou decorar com o chantilly que eu bati. E depois eu vou jogar um pouquinho de coco ralado por cima. Então aqui, ó, eu vou fazer mais aqui ao meio, porque a tampa do meu pavê, ela é mais baixinha nas extremidades. Então eu vou fazer aqui, ó, as florzinhas mais ao meio. E vou rodeando todo o meu pavê. E aí eu venho, coloco um pouquinho de coco ralado aqui no meio.
Vou fazer bem devagarinho aqui, ó, para vocês verem o movimento da minha florzinha, ó. Pressionou, girou. Aonde eu terminei, eu começo a outra, ó. Pressionou, girou. Pressionou, girou. Aí aqui, ó, coco ralado no meio, se quiser, pode pôr aqui também um pouquinho nas laterais, tá? Agora eu venho e tampo o meu doce. Pessoal, queria dar uma outra dica para vocês. Toda vez que vocês forem fazer um produto para vender, é muito importante que venha a sua identificação. Então, esse potinho aqui, foi até uma coincidência, eu fiz as minhas etiquetas e ele coube certinho nesse modelo de pote, tá? Quando vocês forem fazer uma etiqueta, é importante falar com a pessoa da gráfica que você quer uma etiqueta que ela pode ir à geladeira, porque se for um papel comum, ela vai absorver a umidade da geladeira e vai enrugar, pode danificar a sua etiqueta, tá? E não é tão mais caro assim, a diferença é muito pouca de uma etiqueta para outra, e essa outra etiqueta ela pode ir à geladeira porque ela não vai absorver a umidade. Então não esqueça disso, coloque seu nome, seu telefone, porque eu tenho certeza que quem gostar ou quem ganhar a sua sobremesa vai querer entrar em contato com você novamente para comprar mais algumas, tá bom? Finalizamos aqui agora então o nosso pavê de coco com abacaxi. Espero que vocês tenham gostado dessa receita.